Olá, seja muito bem-vindo a mais um webinar da Fractal. Meu nome é Danilo Romão, eu sou o professor da Ingeteles e hoje eu vou acompanhar vocês para tratarmos de um tema que é extremamente pertinente e necessário para o profissional de manutenção, que é o retorno sobre o investimento, tá? Mais conhecido também como ROI. Por que nós precisamos falar sobre retorno sobre investimento? Né? Qual é a aplicação disso para um profissional que lida dia a dia com manutenção? Bom, primeiramente que o profissional de manutenção ele lida com investimentos do próprio setor de manutenção, né? Investimentos em ferramentas, investimentos em sistemas, investimento em novas tecnologias, né? Investimento em ações com novas técnicas visando uma melhor manutenção, tudo isso é investimento. E não é possível você investir dentro de uma indústria ou até mesmo de outro segmento de negócio sem você medir o retorno sobre esse investimento. Então, o primeiro motivo é esse. Né? Segundo motivo, oportunamente o profissional de manutenção terá que se envolver também com a troca de ativos ou até mesmo a aquisição de novos ativos. Né? Uma máquina nova que precisa ser trocada, né? Aquela outra que já está operando está muito desgastada, já está chegando ao final da vida útil dela, né? Chega o momento de escolher um novo ativo no mercado, isso é um investimento que a empresa vai fazer, e a área de manutenção muito se envolve nessa etapa. Né? Ou senão, a empresa vai começar um novo processamento de um novo produto, né? Vai ingressar num novo mercado e precisa estruturar uma nova linha, um novo processo produtivo, e esse processo produtivo requer também um investimento em máquinas, né? E o profissional de manutenção, obviamente, né, que vai ser o grande, não diria o pilar central, porque muitas áreas estão envolvidas aí nesse processo da compra de um novo patrimônio, assim. Mas eu diria que, tecnicamente, ele é o pilar, juntamente com a engenharia de manutenção, que mais vai participar no momento de selecionar esse novo ativo. Então, no momento dessa seleção, é necessário também entender o retorno sobre o investimento que esse ativo vai trazer. Né? Nessa aula, propriamente dita, neste webinar, o nosso objetivo é falar mais sobre isso, sobre o investimento em um novo ativo. Né? Como escolher e como saber se aquele ativo que eu estou investindo vai trazer o retorno esperado. Né? Começando, então, com um pequeno exemplo aqui, um pequeno estudo de caso muito simplista, né? Vamos supor que nós estamos falando aí do investimento neste novo ativo aí, nesse caminhão fora de estrada, tá? Uma máquina extremamente cara, um grande investimento feito por uma empresa, né? Vamos supor que essa máquina seja capaz de transportar 300 toneladas de material por viagem da mina para a esteira do britador. Tá? Então, o objetivo dela é levar material da mina para essa esteira, onde vai começar o processo de britagem. Né? Como o restante da estrutura de processamento do minério já está toda pronta, então a gente pode entender que sozinho o investimento nessa máquina vai trazer um aumento de 5% da produtividade. Ou seja, a máquina anterior transportava 5% a menos do que essas 300 toneladas, né? Transportava 95% dessa capacidade, e com o investimento nesse novo caminhão aí, é possível agora aumentar a produtividade em 5%. Né? Vamos supor ainda que este aumento de 5% represente um lucro de 10 milhões por ano para essa mineradora, para esta empresa. Tá? Então, se a gente tem este valor e sabe o valor que se terá de retorno, né, porque o retorno é propriamente dito esse, 10 milhões por ano, que é o que representa esse 5%. Né? Supondo que essa máquina custe 55 milhões, tá? E que ela se espera dela que ela opere por 15 anos, então qual seria o retorno sobre o investimento? Qual seria o ROI? Né? É um cálculo até muito simples. Né? Qual é o cálculo? Ganho obtido. Né? Quem é o ganho obtido? É esses 10 milhões por ano durante o tempo que essa máquina vai operar. Né? Menos valor investido, é quanto eu paguei nessa máquina, dividido pelo valor investido. Então, como é que seria o ROI? 10 milhões vezes 15 anos, menos 55 milhões, dividido pelos próprios 55 milhões de investimento.
é o que daria 150 milhões menos 55, né, que dá 95 milhões, dividido pelo valor do investimento, que foi 55. Né? A gente teria 1,72 de resultado dessa conta e, consequentemente, entenderíamos que o retorno sobre o investimento foi de 172%. Tá? Ou seja, eu investi 55, vou lucrar aí 150, qual foi meu retorno? 172%. Tá? Legal, muito bacana. Né? Aonde está o erro disso tudo, deste cálculo simplista? Que esse cálculo de ROI simplista dessa forma é muito bom, perdão, para o investimento financeiro que tenha rápido retorno, ou até mesmo, por exemplo, vamos exemplificar aqui. Eu vou promover uma campanha de marketing, tá? Eu vou publicar um anúncio. Aí eu invisto lá X reais, depois tem um retorno de X reais. Aí eu consigo ter aí um ROI muito simples, né? E aí essa fórmula serve como uma luva, né? Qual é o problema? Dentro do investimento de um ativo físico, não é apenas o valor de compra daquele ativo, né? Durante esses 15 anos de operação, esse ativo terá custos também. Tá? Então, o valor investido não consiste apenas nesses 55 milhões. Né? É os 55 milhões mais o custo que eu terei no decorrer da vida toda desse ativo. Tá? E outra coisa que faz com que este tipo de cálculo seja inviável, tá? O retorno não é imediato. Eu não invisto 55 milhões hoje para amanhã estar ganhando 150 milhões. O retorno ele vem em 15 anos. Né? Então é durante 15 anos que eu vou recebendo fracionadamente esse retorno. Então, logo se vê que essa fórmula simplista é muito pouco para eu poder entender de fato qual é o ROI, qual é o retorno que eu tenho sobre o investimento numa máquina. Tá? Então, para isso, nós precisamos usar outras metodologias financeiras que, complementadas, que uma somada da outra, vai possibilitar uma visão mais real do que seria isso. Né? Esse método aí é muito bom. É bom para quê? É bom para eu medir, por exemplo, qual que é o retorno que eu tenho sobre o investimento em um software. Tá? Por exemplo, vou contratar um CMMS, um software de gestão da manutenção. Qual é o retorno que eu tenho sobre esse investimento? Né? A Fractal disponibiliza uma calculadora para entregar justamente esse cálculo, tá? Para você conseguir medir qual é o retorno sobre o investimento em um software. Né? O link está aqui na descrição desse vídeo, você pode ir ali na descrição para fazer o download dessa calculadora e ela vai mostrar para você qual é o retorno que se tem sobre o investimento em um CMMS, tá? O Fractal One, no caso, né? Mas o nosso caso não é esse, né? Nós estamos falando de investimento em ativo físico. Então, a gente precisa ir um pouco além. Começando pelo entendimento do que seria o LCC. Tá? LCC é o que a gente chama de Life Cycle Cost, ou custo do ciclo da vida. Tá? O próprio nome diz aí, né? O nome se explica por si só. O que é o custo do ciclo da vida? O ativo tem um ciclo de vida e durante esse ciclo de vida ele tem um custo. Então a ideia do LCC é apurar todo esse custo que o ativo terá no ciclo de vida todo dele. Né? Aí medir o retorno sobre o investimento já começa a fazer mais sentido. Tá? A instalação e operação de um ativo, até o fim do ciclo da vida útil dele, ela é composta por 6 fases. Tá? Primeira fase, pesquisa e projeto. Né? Quando o ativo ainda não foi adquirido. Eu estou ainda entendendo qual é o melhor ativo a ser adquirido para poder cumprir uma função dentro da minha organização. Né? Entendendo qual é o melhor, eu faço a aquisição, depois eu faço a instalação e comissionamento, tá? Operação, aí é a maior parte do ciclo de vida dele, né? Eu pesquiso, adquiro, instalo e comissiono. Beleza, está operando, né? Já está começando a gerar receita para a minha empresa e absorver custos, né? E aí a operação segue durante a vida toda dele, né? Aqueles 15 anos que eu falei no exemplo anterior, tá? Depois, quando acabar a vida útil desse ativo, eu preciso desinstalar ele, né? Se for principalmente um ativo físico, né? Ah, mas o caminhão não desinstalo. Beleza, o caminhão não. Estamos falando aqui de ativo instalado, que está ocupando uma posição fixa, perdão.
E depois eu tenho um custo para descarte também, né? Seja um custo para entregar para quem fez a compra desse ativo, ou até mesmo se ele já estiver totalmente obsoleto, um custo para descartar ele, levar ele até algum local, poder fazer esse descarte, né? E aí, depois do custo do descarte, esse custo final, eu tenho o que a gente chama de LCC. Somando cada um desses custos que se tem aí no decorrer da vida do ativo, eu tenho o LCC. Quanto ele custou desde o momento que eu pretendia comprar ele até o momento que efetivamente eu finalizei a operação com ele e descartei. Tá? Perceba que o custo não começa na compra, né? Não é na hora do desembolso, porque antes disso já existe um custo. Qual é o custo de entender qual é o melhor ativo a ser adquirido? Faz parte do LCC também. A gente tem uma estimativa de divisão que diz mais ou menos assim, tá? Durante a fase de pesquisa e projeto, representa basicamente 1% do custo que eu vou ter durante o ciclo de vida todo. Tá? Depois, aquisição, algo em torno de 15%, instalação e comissionamento, 3%, operação e manutenção, 60% a 70%, 3% para desinstalação e descomissionamento e 2% para descarte. Tá? Perceba que o grosso do custo, né, o grande volume de custo, está basicamente na operação, que vai durar aí, sei lá, 15, 20 anos. Né? É nesse momento, operando, consumindo energia, consumindo mão de obra de manutenção, trocando peça, lubrificando, né? E podendo fazer com que o ativo tenha uma vida saudável durante aí 15, 20 anos, é onde eu tenho maior parte desse custo. Né, de manutenção, não, de operação e manutenção. E aí, seguido, obviamente, pela aquisição, que é o valor inicial do investimento. Tá? Então, para eu começar a fazer essa brincadeira de saber o retorno sobre o investimento, eu preciso entender esses custos todos. Tá? Eu preciso de uma metodologia que me faça compreender qual é o custo que eu tenho aí de LCC de uma máquina. Tá? Como eu faço para fazer esse levantamento do LCC? Apenas lembrando, o LCC ele pode ser feito de duas formas. Ou eu posso fazer o LCC do passado, de uma máquina que eu já operei e já estou desinstalando. Né? Por exemplo, chegou ao fim da vida útil dessa máquina. Quanto foi o LCC dela? Aí eu pego todos os dados de custo que eu tive durante a vida toda da máquina e somo, e eu terei um LCC. Tá? Ou se não, ele pode ser uma estimativa para o futuro. Né? Por exemplo, vou comprar essa máquina hoje. Né? Qual será o LCC dela durante 20 anos, até o fim da operação? Eu consigo estimar isso. Tá? Eu consigo ter uma boa ideia. Talvez não uma ideia precisa e absoluta, porque a manutenção corretiva, por exemplo, é imprevisível. Né? Eu posso mitigá-la ao máximo, mas falar que eu vou eliminá-la completamente é uma heresia. Né? Então, eu posso estimar um LCC de uma forma muito próxima do que será a realidade. Tá? Como? Primeiro, levantando o CAPEX, ou seja, levantando o valor investido, tá? Levantando os custos de operação da máquina, levantando os custos de manutenção da máquina, levantando os custos de descarte da máquina, trazendo todos esses custos para o valor presente e somando e subtraindo o valor residual de revenda. Tá? Porque se eu for vender no final eu comprei por 55 milhões, mas se eu for vender por 1 milhão, esse 1 milhão tem que ser descontado da soma do LCC, afinal ele é um valor residual positivo. Né? Então é isso. Soma tudo, apura todos os custos, traz para o valor presente, né? Afinal de contas, a moeda de hoje não é a mesma moeda de daqui 10 anos. Né? R$1 de hoje não é o mesmo R$1 daqui 10 anos. Então eu apuro esse valor todo, trago para o valor presente, e aí sim eu consigo estimar muito bem o meu LCC. Tá? Então, primeiramente, entendendo o que seria esse CAPEX que eu preciso apurar inicialmente. CAPEX é uma espécie de sigla, né, uma abreviação em inglês para Capital Expenditure, tá? Que é algo como investimento em bens de capital. Tá? Todo bem econômico aplicável à produção. Tudo que eu for investir dentro da produção eu posso chamar de CAPEX. Tá? Então, a compra de uma nova máquina, um CAPEX.
Para eu considerar que é um CAPEX, eu preciso ter esses 3 pilares de um investimento. Tá? Eu tenho que ter um retorno, né? Se eu estou comprando, eu tenho que ter um retorno. Eu não vou jogar dinheiro no mercado sem saber qual é o retorno que eu vou ter, né? Então, esse estudo todo começa justamente para isso, para retornar, para mensurar esse retorno. Tá? O que é o retorno? O ROI lá, né? Return over investment, retorno sobre investimento. Tá? O retorno é a primeira premissa que eu preciso calcular. Ainda preciso levar em consideração o prazo, né? Em quanto tempo esse dinheiro vai voltar, e o risco também. Né? Afinal de contas, todo investimento tem um risco, o risco de não dar certo, o risco de não ser conforme planejado. Tá? Então, vamos lá. Só para fixar bem essa ideia, retorno. Quanto dinheiro irá retornar sobre o dinheiro investido? Né? Eu estou investindo X, quanto irá retornar sobre esse X? Prazo, em quanto tempo esse X de retorno vai voltar para a minha empresa? Né? E risco, qual é a chance desse retorno não ocorrer dentro do prazo? Tá? Quanto mais próximo de zero for o risco, melhor. Agora, riscos mais baixos trazem retornos mais baixos também. Eu preciso, às vezes, arriscar um pouco para ter retornos mais altos. Então, essa balança financeira precisa estar muito bem equilibrada. Né? O retorno tem que estar equilibrado com o prazo e com o risco sobre o investimento. Tá? Por que, que o risco, só para exemplificar, tá? Por que, que o risco, quanto maior o retorno? Tá? Porque, olha só, vamos supor que em vez de comprar a máquina nova do fabricante, eu compre uma usada, de 10 anos já, que segundo o dono dela está operando super bem. Né? Eu tenho um risco maior do que comprando do fabricante. Né? Só que o meu retorno, como eu estou pagando menos, também é maior. Né? Então, é isso que tem que ser mensurado. Eu vou comprar de uma marca paralela. Tem o líder de mercado e tem uma marca paralela que é a metade do preço. Eu estou tendo um retorno maior, mas o meu risco da qualidade ser menor também é grande. Tá? Clareando essa ideia, agora o que é mensurável de fato? O retorno e o prazo. Né? Isso a gente consegue mensurar. Como é que a gente faz, então, para mensurar esse CAPEX, esse investimento que eu vou ter na máquina? Tá? É meio difícil, né? Porque quando eu falo de investimento, eu não estou falando só do que eu vou desembolsar para o fabricante. Tá? Não é apenas, quanto custa essa máquina? Essa máquina custa 1 milhão, então toma, CAPEX, 1 milhão. Não é isso. Né? E todo o estudo que eu fiz até chegar nessa máquina? Né? E o projeto feito pelo projetista lá na engenharia? Né? E toda a análise mercadológica, testes realizados, né? Tudo isso envolve um custo de mão de obra. Né? E o transporte para essa máquina chegar para mim? Não é só o dinheiro que eu estou pagando. Né? Tudo isso são custos que estão envolvidos aí. Então, o melhor jeito de você mensurar esse investimento todo é através de uma metodologia chamada bottom-up, tá? Que é algo como de baixo para cima. Tá? Existem 2 tipos de metodologia nas organizações. Top-down é aquelas que vêm de cima para baixo e a bottom-up, que vem de baixo para cima. Tá? Ou seja, como é que eu vou fazer essa mensuração? Eu vou precisar destrinchar todo o investimento que eu vou ter em microtarefas. Tá? E aí depois eu apuro o custo de cada microtarefa. Apurando o custo de cada microtarefa, eu consigo somar, né, esses custos e ir tendo custos maiores, até eu chegar no meu custo total de investimento. Por isso que é bottom-up. Eu apuro o custo de cada microtarefa de baixo, depois eu apuro um custo maior, até eu ter o meu custo total de investimento. Né? Não entendi nada. Bom, vamos a um exemplo então. Tá aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui, ó, investimento na aquisição do ativo, tá? 628.286, né? Opa, beleza, então já está definido o investimento. Mas pera lá, como que eu defini isso? Né? Esse é o valor final, né? Para definir esse valor final, eu precisei definir o valor de cada microtarefa e somá-lo, né? Então, por exemplo, esse investimento em aquisição de ativo, ele consiste em pesquisa e projeto, aquisição do ativo e instalação. Tá vendo que são esses vermelhos, né? O amarelo é composto pelos vermelhos, tá? Então eu sei que pesquisa e projeto me custou 6.316, aquisição do ativo 613.730, né?
Em instalação, 5.240. Né? Mas como eu cheguei a esses valores? Novamente, destrinchando. Né? Por exemplo, pesquisa e projeto consiste em pesquisa de tecnologia no mercado e projeto do processo. Tá vendo? Somados dois, 2.836 com 3.480, eu tenho meus 6.316. E perceba ainda que cada um deles ainda eu destrinchei para chegar nos valores base. Né? Então eu só sei que pesquisa de tecnologia do mercado custou 2.836 porque eu mensurei pesquisa de tecnologia para instalação elétrica, eu mensurei a mão de obra do projetista do processo elétrico, eu vi quantas horas ele trabalhou e eu mensurei o custo. Né? Depois eu fiz a mesma coisa de pesquisa de tecnologia para o maquinário. Né? Quem fez isso? Um projetista de automação. Vi as horas que ele trabalhou, multipliquei pelo custo da hora e obtive também o valor. Né? E aí sim, somando esses dois valores, eu obtenho este primeiro valor aqui, onde os caracteres estão vermelhos, né? E somando os caracteres vermelhos, eu tenho o meu valor vermelho. Né? E somando os valores que estão tagueados de vermelho e branco aqui, eu tenho o meu valor total em amarelo. Né? Como eu cheguei no meu investimento, então, no meu CAPEX, basicamente destrinchando custos, né? Até o máximo possível, até o máximo destrinchamento de mão de obra, de peças, de coisas desse sentido, tá? E depois somando tudo numa estimativa bottom-up, né? E aí obtendo caixas maiores de valor, caixas ainda maiores, até o momento que eu obtive efetivamente o meu custo total, o meu investimento total. Tá? E aí a gente meio que conclui a primeira etapa, né, do LCC, que é o estimativo do CAPEX, através dessa metodologia. Né? Claro que isso é só um exemplo, cada caso é um caso. Num caso real, geralmente essa planilha tem muito mais linhas, porque envolve muito mais pessoas e muito mais processo, né? Mas a ideia é absolutamente a mesma. Tá? E aí, como eu sigo então para fazer essa minha estimativa financeira e saber o retorno sobre o meu investimento? Tá? Já aprendi a definir o CAPEX, perdão. Eu preciso definir o fluxo de caixa, definir o LCC, definir o payback, definir o valor presente líquido, comparar a taxa mínima de atratividade com a taxa interna de retorno, e aí eu consigo saber se o meu investimento terá eficácia, né, digamos assim, terá cumprido o seu papel financeiro conforme esperado no momento do planejamento. Né? Então perceba, tudo isso é feito antes, tá? Não é quando a máquina já foi comprada, aí já não adianta muito mais. Né? É antes de comprar. Né? Defino quanto eu vou investir na estimativa bottom-up. Depois eu preciso entender o fluxo de caixa dessa máquina durante a vida dela, né? Para eu poder entender o custo do ciclo de vida, e aí depois eu aplico metodologias financeiras, tá? Metodologias de análise financeira, conhecida como payback, valor presente líquido e taxa mínima de atratividade e taxa interna de retorno. Tá? O que é esse tal desse fluxo de caixa, então? Fluxo de caixa é mais ou menos um demonstrativo, mais ou menos não, perdão. É uma expressão gráfica, um demonstrativo gráfico que vai mostrar para o gestor financeiro ou o gestor de manutenção que estiver lidando aí com esta parte financeira, qual será o fluxo positivo ou negativo de dinheiro no decorrer dos períodos, tá? No decorrer dos anos. Então perceba, aqui é uma ideia de um fluxo de caixa. Tá? O que ele quer dizer? Que no ano zero, ou seja, agora, o hoje, o ano zero é sempre o hoje, o momento zero é o agora. Tá? Eu investi 400. Tá? Eu investi 400. Depois, no primeiro ano, pegando tudo que eu tive de retorno, de faturamento e tirando todos os custos, tá? Eu tive um resultado positivo de 300, por isso que a seta está para cima. Né? Aqui o 400 está para baixo, porque eu estou investindo e não estou tendo retorno nenhum. No momento zero, eu estou pagando apenas. Tá? No momento 1, somando todos os meus custos, né, e tirando aí, fazendo a diferença pelo que eu tive de retorno, de faturamento, com aquela máquina, né, ou qualquer coisa que seja, eu tive aqui um resultado positivo de 300. Né? Depois, no ano 2, um resultado positivo de 200. No ano 3, por qualquer motivo que seja, um resultado negativo de 500. Depois, no ano 4, um resultado positivo de 500. Ou seja,
eu tive 900 de resultado negativo, tá? E eu tive 500, 600, 700, 800, 900 mil de resultado positivo. 900 negativo com 1000 positivo, né? Então, teoricamente, eu tive um resultado positivo ao final de 4 períodos de 100, né? É isso que a gente dá para entender desse fluxo de caixa aqui. Após 4 anos, eu tive um resultado positivo de 100, com base nesse fluxo. Entretanto, né? Uma coisa é 400 gasto hoje, outra coisa é 200 recebido daqui 2 anos, tá? Uma coisa é 500 reais perdido, 500 reais, 500 mil, 500 milhões, seja lá quanto for. 500 perdido em 3 anos, né? Daqui 3 anos. Uma coisa é 500 ganha em 4, né? O que é melhor? Perder 300 hoje e ganhar 300 daqui 2 anos? Será que eu fico no 0 a 0? Não, o dinheiro deprecia, né? Então a ideia do fluxo de caixa é estimá-lo para depois eu conseguir trazer todos os valores para o valor presente, né? A ideia é que todo este fluxo aqui esteja com setas apenas aqui, ó, né? Que eu consiga trazer este 300 para cá, né? Mesmo que ele diminua um pouco de 300 para 200, por exemplo, né? Eu trago esses 200 para cá também, mesmo que ele diminua para 100. Tá? Eu trago esses 500 para cá também, mesmo que ele diminua para 200, por exemplo. Tá? E eu trago esses 500 também para cá. Desculpa a letra, que é meio difícil fazer aqui no mouse. Né? Trago esses 500 para cá também, mesmo que ele caia para 300. Tá? E aí eu comparo tudo que eu trouxe para o presente e aí eu vejo. Né? Aí será que deu 100 positivo mesmo? Ou será que vai ser diferente o resultado? Tá? Perceba como agora começa a fazer mais sentido o negócio. Né? Aquele ROI era muito simplista, né? 117% de retorno. Não. Eu preciso estimar durante a vida toda e trazer tudo para o presente, para entender o retorno verídico que eu terei. Né? Pô, mas não entendi essa setinha, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, então, de uma coisa palpável. Tá? Vamos falar que eu estou falando do investimento em uma refinaria. Tá? É de uma máquina de uma refinaria? Não, da refinaria inteira. Tá? Vamos dar uma visão macro aqui para a gente mostrar como esse tipo de ferramenta é abrangente. Não estou falando de maquininha pequena, não. É a refinaria em toda. Eu estou falando desde o comissionamento de uma refinaria até o fim da vida útil dela. Tá? Perceba que aqui o fluxo de caixa está em milhões de dólares, tá? Neste exemplo. Então veja bem, ano 0, né? Começou agora essa brincadeira aqui. Ano 1, perdão, acho que nós estamos falando do ano 1. No primeiro ano da refinaria, tá? Eu investi 100 milhões. Tá? Investi 100 milhões. Quanto eu ganhei? Nada. Investi 100 milhões e não ganhei nada. Né? Porque aqui o vermelho é CAPEX, né? É o valor investido. Depois, no ano 2, investi praticamente 200 milhões aqui e não ganhei nada. Tá? O retorno começa a vir apenas aqui no ano 3. Tá? Aqui eu começo a ter um retorno. Né? Aqui, veja que eu tive um faturamento, tá? Total de 200 milhões. Né? Meu faturamento total foi 200 milhões. Só que desses 200 milhões eu ainda tive uma parte de CAPEX, né? Eu ainda tive os royalties pagos por esse tipo de operação e a taxa. Tá? Então, quem que me sobrou de resultado positivo líquido aqui? Foi isso aqui, ó. Esse pequeno verdinho aqui embaixo. Tá? Quanto que ele representa? Não dá para estimar o certo, mas algo em torno de 25 milhões, por exemplo. Tá? Então, se eu fosse fazer um fluxo de caixa daquele de setinha, eu vou fazer aqui do lado, para você ter uma ideia. Eu teria ali, ano 1, uma seta para baixo, né? Ano 2, uma outra seta para baixo, e ano 3, uma pequeníssima seta para cima, que é só a parte verde. Tá? Depois, o ano 4, aqui sim, ó, aqui ela já operou em carga total e faturou aqui, né? Teve faturamento de 600 milhões. Né? Sendo que eu tive taxa, royalties, OPEX. O que é o OPEX? Custo de operação. Né? Custo para operação, custo de manutenção de operação. Né? CAPEX, Capital Expenditures. OPEX, Operational Expenditures. Tá? Custos de operação.
E ainda tive um pequeno residual aqui do valor investido para ser pago no quarto ano, mas já tive um resultado líquido aqui, uma seta positiva mais satisfatória, de quase 200 milhões. Né? Ano 5, mesma coisa, né? Quase 200 milhões. Ano 6 já não tem CAPEX nenhum mais, né? Mas eu ainda tenho taxa, royalties e OPEX. Né? Depois, ano 7, tem um custo reduzido aqui. Tá? Ano 8, já quase nem dá para ver o verde, e ano 9 também quase nem dá para ver o verde. Né? Então, esse fluxo de caixa, seguindo aqui a ideia, ainda seria baixo, baixo, cima, cima, baixo, aí depois 3 setas altas, né, aqui em cima, aí depois uma já mais baixa e 2 praticamente invisíveis. Tá? Essa foi a operação da refinaria até o descomissionamento dela. Tá? Ah, só 9 anos? Sim, nesse exemplo, só 9 anos. Apenas para exemplificar. Tá? E aí, valeu a pena essa refinaria? Bom, o que eu tive de negativo aqui? 300 milhões. Né? Depois eu tive 200, 400, 600 praticamente. Eu tive praticamente 600 milhões positivo aqui, só de verde, né? Contra 300 milhões negativo aqui nos primeiros períodos. Né? Valeu a pena? Olhando a grosso modo, me parece que sim. Qual é o problema aqui? Trazer tudo para o valor presente. Né? Então, qual é a ideia? Né? O que eu preciso fazer? Primeiramente, aprender a mensurar essas setas para cima e para baixo, né? Levando em conta quanto a máquina vai faturar, quanto ela custa, qual é o valor do investimento, qual é o custo de operação e tudo isso. Tá? Depois, aprender a estimar as setas para baixo e as setas para cima. Perceba que isso aqui é um fluxo de caixa. Tá? Isso aqui é o mesmo que uma seta. Ó. Seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo, seta para cima, seta para cima, seta para cima. Tá vendo? Mesma coisa. E aí, no final da vida útil, como eu tenho a desinstalação e descarte, seta para baixo de novo. A máquina já não está operando mais. Afinal, ela chegou no fim da vida econômica dela. Né? O que eu preciso entender? Somar isso aqui que está para baixo com isso aqui que está para baixo. Né? Somar isso aqui. Né? Depois, somar todas essas setas aqui para cima também. Tá? E compará-las. Né? Compará-las. Se tudo que está para cima é maior do que está para baixo, trazendo tudo para o valor presente, obviamente. Tá? Trazendo tudo para o ano 1 ali, ou até mesmo para o ano 0, para o hoje. Tá? E ainda entender se este retorno, vamos supor que deu um resultado positivo. Vai. Somei tudo aqui embaixo, deu, vamos pôr um número pequeno para facilitar o cálculo, deu 10. Tá? Somei tudo aqui em cima, deu 20, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma diferença de 10. Teoricamente, meu ROI, meu retorno sobre o investimento, é 10. Né? Tudo números pequenos para simplificar. Agora, esses 10 aqui, vale a pena em 15 anos? Né? Vale a pena todo esse sacrifício para ter 10 de retorno em 15 anos? Né? É isso que a gente vai aprender a mensurar utilizando o valor presente líquido. Tá? Mas antes disso, primeiro entender como apurar aqui os custos de operação do dia a dia. Tá? Qual é a frase que a gente gosta de dizer quando fala de apurar custos de manutenção ou até mesmo custo de operação? A frase é a seguinte, um provérbio chinês. Por causa de um prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se a mensagem. Por causa da mensagem, perdeu-se a guerra. Né? E daí? O que isso tudo tem a ver? Bom, essa frase é para exemplificar que o mínimo pode ser extremamente representativo e fazer um grande impacto, né? Se não mensurado corretamente, se não levado em consideração. Né? Para os custos de manutenção, a mesma coisa. Ah, mas é apenas um rolamento. Ah, mas é apenas 100 gramas de graxa. Ah, mas é apenas 1 litro de óleo. Né? Isso é hoje. Né? E isso vezes 10, vezes 100, vezes 300 vezes que é feita no ano, vezes 3.000 vezes que é feito durante a vida útil toda. Será que é tão insignificante assim? Né? Então a ideia é a mesma que a gente usou lá para estimar o valor do CAPEX, fazer também para estimar o valor do OPEX, baseado no quê? No plano de manutenção que se espera daquela máquina.
né? Como é que eu posso entender quanto eu vou gastar de manutenção com uma máquina? Horas. Se eu consigo, se eu consigo ter uma ideia do que eu farei de manutenção naquela máquina com o passar dos anos, eu conseguirei também saber o quanto me custará aquilo, né, com base em valores de mercado atuais. Né? Olha só, vamos supor que eu tenho um plano de manutenção, né, composto aí por todas essas atividades aqui, ó, MPT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, blá, até a 23. Esse é meu plano de manutenção anual. Tá? Se eu consigo estimar o custo anual de cada uma dessas atividades que eu viso desempenhar de manutenção preventiva naquela máquina, naquelas máquinas todas, tá? Se eu somar isso tudo, eu tenho um custo anual de manutenção, tá? Um custo total. Ora, se eu sei o custo total anual de manutenção, eu consigo saber quanto eu terei de custo em 20 anos de manutenção, né? E aí, sabendo quanto eu tenho de custo em 20 anos de manutenção, eu consigo ter uma ideia do custo, né? De quanto que eu terei de redução aqui, ó, nesse azul claro, né? Porque a minha barra cheia é 600 milhões, mas eu tenho diminuições. Quanto é essa parte azul aqui? Para definir a parte azul, eu tenho que somar meus custos com base no plano, tá? Então, olha só, vamos pegar essa primeira atividade aqui, ó. Uma atividade que se tem lá no setor de preparação e recebimento. Uma atividade que é feita trimestralmente, tá? Como é que nós chegamos nesse valor anual de 26.847,15? É um chute? Ah, essa máquina é bonita, vai custar 26 mil. Não, não é um chute. Estimativas bottom-up também, tá? Veja só, eu preciso fazer uma manutenção num conjunto chamado sistema hidráulico principal, tá? Qual é a mão de obra necessária para cumprir essa atividade aqui, tá? A mão de obra necessária para cumprir essa atividade são 2 mecânicos, um eletricista e 2 auxiliares, né? Por 4 horas, 1 hora e 4 horas. Cada um tem seu custo horário, então eu sei que de mão de obra eu vou ter 298,69 para fazer essa tarefa uma vez, tá? E o que eu vou precisar de materiais? 600 litros, pode ser que seja isso mesmo. 600 litros de óleo, tá? Um filtro, né? Um filtro de uma natureza, outro filtro de outra natureza, 2 colas de vedação, 20 litros de desengraxante, tá? Uma junta de vedação de um tipo e outra junta de vedação do outro tipo. Soma tudo, tá aqui meu custo com materiais também, tá? Qual foi o meu custo total para fazer essa atividade uma vez? 6.711,79. Né? Quantas vezes eu vou fazê-la no ano? 4. 4 vezes. Por quê? Porque é trimestral. Então eu faço em janeiro, depois fevereiro, março, abril. Né? Maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro. Novembro, dezembro, eu vou fazer ela outra vez só em janeiro de novo. Ou seja, 4 vezes por ano. Se é 4 vezes por ano, 6.711 vezes 4, 26.847,15. Tá? Então é assim que eu apuro o custo de uma atividade de manutenção. Né? E aí, apurando de uma, de outra, de outra, de outra, de outra, de outra, para todas as atividades do plano de manutenção anual, eu vou ter o meu orçamento do plano de manutenção anual. Né? E isso tudo vai virar uma caixinha lá dentro do OPEX. Tá? Olha aqui um exemplo ó, de um investimento numa envasadora. Tá? O ciclo da vida dela vai começar em 2013 e vai acabar em 2018. Tá? Eu tive 322 mil de pesquisa e projeto, 10.977 para aquisição, 1.920 para instalação, 33.316 para operação, né, que é composto por treinamento, né, valor da hora dos operadores dessa máquina, né? Energia elétrica gasta durante esses anos aí, né? Durante esses 5 anos. Quantos frascos, quantas matéria-prima eu vou gastar lá, né? Quantas tampas, quantos rótulos, quantos filmes, né? Manutenção preventiva tá aqui, ó, e preditiva é aquele plano de manutenção, tá? É aquele plano. E a corretiva, como é que eu estimo? Essa é a mais difícil, tá? Essa é a mais difícil de estimar. Eu consigo estimar muito bem a preventiva. E a corretiva, é possível estimar? É possível também.
Vamos supor que eu tenho um indicador na minha empresa que seja o seguinte: porcentagem de manutenção planejada, 80%. Né? Porcentagem de manutenção corretiva, 20%. Ou seja, o máximo que eu aceito de corretivo para minhas máquinas é 20%. Ou seja, se eu vou gastar isso aqui tudo de manutenção planejada, então eu posso gastar no máximo 20% deste valor para corretivo. Né? É uma forma de se estimar. A outra forma, benchmark, né? Olhando para custo de corretivo anual com máquinas similares que se tenha na empresa. Né? E aí sim, isso aqui tudo é o OPEX e o CAPEX. Aqui eu tenho o meu LCC completo. Né? Somado do custo de desinstalação e descarte, está aqui meu LCC completo. 47.586.640,35. Né? Então perceba, com base nisso, eu defino isso. Né? Com base no custo de uma atividade, eu defino o custo total de manutenção. Né? Com base no custo de manutenção somado a todos os custos de operação durante esses 15 anos, 5 anos que seja, né? Eu terei o meu LCC, meu custo do ciclo de vida. Né? Qual é o meu custo do ciclo de vida? 47.586.000. Né? Qual é meu retorno financeiro sobre esta máquina? Durante esses 5 anos eu vou faturar 60 milhões. Tá? 60 por 47, eu vou ter um retorno, então, algo em torno de 13. Né? Só que eu preciso trazer tudo para o valor presente, né? Para saber se o retorno vale a pena ou não. Né? Em quanto tempo esse retorno vai vir. Tá? Então, para começar esta metodologia aí de entendimento de como eu trago os valores todos para o presente e como eu comparo esses valores depois, primeiramente a gente começa com um conceito chamado de payback. Tá? Payback é a mesma coisa que retorno em inglês. Tá? O termo payback ele é utilizado por investidores para saber em quanto tempo o investimento realizado volta. Tá? Estou investindo hoje 100 mil. Em quanto tempo, com base no retorno deste investimento, em quanto tempo eu terei efetivamente este dinheiro de volta? Tá? E aí nós temos duas metodologias para se fazer. Uma delas é chamada payback simples, tá? Que não é utilizado por ninguém, porque ela é uma metodologia apenas didática, né? E a segunda delas é o payback descontado, tá? Esse sim utilizado por quem mexe, por quem lida com investimentos financeiros, porque ele leva em consideração o tempo e a taxa de juros, né? E a taxa de retorno esperada. Então, olha só. Vamos pôr aqui. Ano zero, 40 mil. Tá? É a setinha para baixo lá. Só tive resultado negativo. Minha seta ficou para baixo, 40 mil. Depois, ano 1. Né? Vamos traçar aqui do lado do fluxo de caixa para ter uma ideia. Aqui eu tenho 40 para baixo. Tá? 40k. Depois, ano 1. 7k para cima. Né? Ou seja, meu valor residual, 33 mil. Para baixo ainda, negativo. Depois, ano 2, 13k para cima. Né? Resultado líquido só, né? Já tirando todos os custos. Valor residual, 20k. Ano 3, 20k. E meu payback chegou a zero, né? Meu saldo chegou a zero, perdão. E ano 4, 25k, né? E aí sim eu teria um resultado positivo de 25 mil. Né? Quanto tempo foi meu payback, então? 3 anos. Né? Com payback simples, 3 anos. Por que 3 anos? Ué, no primeiro ano eu só perdi, no segundo ano eu recuperei uma parte, perdão, no primeiro ano eu recuperei uma parte, no segundo ano eu recuperei mais uma parte, no terceiro ano eu recuperei tudo. Né? Agora, e os juros? Né? E o valor da depreciação do dinheiro? Né? Então, o que eu preciso levar em consideração? O payback descontado. Tá? O payback descontado, ele leva em consideração um negócio chamado de taxa mínima de atratividade. O que seria essa taxa mínima de atratividade? É a taxa mínima definida por quem está realizando o investimento para ter de retorno sobre o dinheiro.
Tá? Por exemplo, eu estou comprando essa máquina agora. Ao final da vida útil dela, eu quero 20% de retorno sobre o meu investimento. Então, minha taxa mínima de atratividade é 20%, 0,2%. Se for qualquer coisa menor que 20%, para mim o investimento não vale a pena. Tá? Então, para eu entender o payback descontado, eu preciso definir. Eu estou investindo agora, mas quero um retorno de 10% ao final. Então, aqui a gente tem um comparativo entre o payback simples e o payback descontado. Né? Perceba que aí no payback descontado, a gente leva em consideração a taxa mínima de atratividade, né, definida, né, no caso é o retorno que eu espero ter sobre aquele investimento. Né? Por exemplo, eu estou investindo aqui 20 mil reais, qual é o retorno que eu quero ter sobre ele? Qual é o mínimo que eu espero ter de retorno sobre ele? 11%, por exemplo. Então, esse 11% tem que ser levado em consideração no cálculo, quando eu for trazer todos os valores para o presente. E aí, quando a gente adapta isso no cálculo do payback, nós temos essa fórmula aqui de fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade elevado ao número do período. Tá? Então, olha só. No período 1, né, por que está 40 mil? Porque é o fluxo de caixa de 40 mil, tá? Dividido por 1,11, que é 1 mais 0,11 da taxa de atratividade, elevado a zero. Por quê? Porque esse aqui é o período zero. Eu estou investindo agora. Tá? Qualquer número elevado a zero dá 1. Né? Então aqui eu tenho 1. 40 mil dividido por 1, fluxo de caixa 40 mil no período zero. Né? Aqui não muda nada. A partir do segundo, eu já tenho aqui a aplicação da fórmula interferindo aqui no resultado. Tá? Então eu tenho 7 mil dividido por 1,11 elevado a 1, o que me dá o resultado aqui de 6.306,31. Tá? Não é 7 mil, como no payback simples. Tá? Então eu tenho que levar em consideração esta depreciação, porque eu estou falando de um ano posterior ao meu investimento. Né? Então o que era saldo de 33 mil no ano 1, na verdade sobra 33.693. Tá? No ano 2, os 13 mil dividido por 1,11 elevado a 2, me sobra 10.551,9. Né? Então, o novo saldo ajustado não é 20 mil, é 23.141,90. Tá? Ano 3, 20 mil dividido por 1,11 elevado a 3, me dá 14.623,82. Tá? Me sobra ainda um residual de 8.518, diferente no payback simples que já tinha zerado. Né? Então, o payback aqui não se dá em 3 anos. Quando eu levo em consideração minha taxa mínima de atratividade, em 3 anos eu ainda estou devendo. Tá? É apenas no ano 4 que eu vou efetivamente transformar aqui meus 25 mil com a aplicação da fórmula em 16.468,27 e vou ter aqui um saldo de 7.949,49. Tá? Então, perceba que quando a gente sai do campo hipotético do conhecimento e leva para o campo prático, onde no mundo real, quando eu lido com o dinheiro, eu tenho que lidar com taxas, eu tenho aqui valores muito reduzidos com base na depreciação que vai se tendo com o passar dos anos, com base no retorno que eu espero. Tá? E aí, entendendo esse conceito, fica fácil entender o próximo, que é o do valor presente líquido. Tá? O que é o valor presente líquido? O próprio nome já diz. É você pegar o valor, todos os valores do fluxo de caixa e trazer eles de forma líquida para o presente. Né? Quem é, então, o meu valor presente líquido? É o que a gente acabou de fazer aqui no payback descontado. Né? Basta eu pegar os meus 40 mil negativo, né, e somar com os meus 6 mil, com os meus 10, com os meus 14, com os meus 16. Né? Que vai me dar 7.949,49. Né? Então, o retorno não é aqueles 25 mil que dizia no payback simples. Eu não tive 25 mil de retorno. Na verdade, o meu retorno trazendo para o presente, com base na taxa mínima de atratividade que eu espero, ele é 7.949,49. Tá? Esse é o meu valor presente líquido efetivamente. Beleza? Olha como o Excel entrega com uma facilidade tremenda isso. Tá? Você coloca o valor investido como positivo aqui na planilha, tá? Que é o referente ao ano 1, é como se fosse a seta para baixo.
né? Então seria algo aqui, ó, 250k, né, para baixo. Depois você leva aqui, ó, você coloca a receita gerada, tá? Com base no volume de produção e no preço unitário, né, no ano todo. E aí você considera aqui, ó, 90 mil, tá? Aqui você pode colocar também no Excel o OPEX, né, quanto você está gastando de custos, e aí você tem o fluxo de caixa líquido com o valor presente, né, e o payback, tá? Então, já considerando o valor presente e levando em conta a taxa mínima de atratividade, aqui de 10% no caso, tá? 90 mil, 90 mil, 90 mil, 90 mil, 90 mil. Se você seleciona todos esses 90 mil, né, a taxa mínima de atratividade e o investimento através dessa fórmula aqui, ó, VPL igual VPL, abre parênteses, taxa mínima de atratividade, ponto e vírgula. Seleciona todos os valores positivos, né, do ano 1 em diante, depois subtrai o valor inicial de investimento, né? Ele vai dar o seu VPL, né, o seu valor presente líquido. E qual é este valor presente líquido? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 55.882,90. Não, desculpa. Tá aqui, ó. 91.170,81. Tá? Este é o valor presente líquido dessa operação. Né? 55 é só desse ano aqui. Tá? Quanto que deu meu VPL, então? 91.170,81. Tá? O Excel ele entrega com uma facilidade tremenda isso. Bom, parece satisfatório, né? Parece bem satisfatório. Agora, esses 91, 170 e 81 em 5 anos corresponde à taxa mínima de atratividade que eu esperava? Tá? Ele está correspondente à taxa mínima de atratividade? Né? Para saber se está correspondente, eu utilizo uma outra metodologia chamada da TIR, taxa interna de retorno. Né? A taxa interna de retorno é basicamente com base no VPL, qual foi o retorno real daquele investimento. A taxa mínima de atratividade era o que eu esperava. Tá? A TIR não. A TIR é o que de fato aconteceu com base no fluxo de caixa. Tá certo? Então, olha só. Como é que eu calculo a TIR? Manualmente é difícil, né? É uma integral aqui, né? É um somatório, não é nem integral, perdão, é um somatório de todos os fluxos de caixa com mais um pela TIR tem que dar igual a zero, né? Eu posso fazer na calculadora HP12C também, que a calculadora é aquela financeira, né? Basta eu colocar o valor do VPL, né? E apertar a função FV, que ele me dá a TIR, tá? Ou se não, no Excel também, tá? Eu também consigo fazer no Excel, com o meu fluxo de caixa aqui, ó, sabendo qual foi o valor dos anos, ele me dá a TIR completa, né? Olha só, qual era a taxa mínima de atratividade que eu esperava? 10%. Eu queria 10%. Aí eu tive um investimento de 250 mil, né? Aí tive receita de 90 mil todos os anos durante 5 anos. Aqui nessa planilha eu não considerei valor de OPEX, tá? Mas se eu considerasse este valor de 90 mil líquido aqui seria menor, tá? O valor de OPEX aqui seria menor, tá? E aí eu consideraria, teria um valor menor, né? E aí teria aqui os meus valores presentes, né? Comparado com a minha taxa mínima de atratividade e o meu payback, né? E aqui no final o meu VPL, tá? Se eu seleciono através do cálculo da TIR, que é esse daqui, ó, TIR igual, seleciono todo o período, TIR igual, seleciono tudo isso aqui, eu vou ter aqui a minha taxa interna de retorno, tá? Ou seja, este VPL de 91.170, ele corresponde efetivamente a 23% de retorno, muito maior do que os 10% que eu esperava. Eu queria ter 10, tive 23, ou seja, eu tive 13% acima do que eu esperava. Então, vale a pena esse investimento? Sim, com certeza. Tá? E se eu fizer o mesmo comparativo entre duas máquinas e um der TIR 23 e o outro der TIR 25? Aí eu opto por TIR 25, mesmo ambos sendo satisfatórios. Tá? E se eu utilizasse o ROI simplificado? Quanto daria meu cálculo? Daria 90 mil vezes 1, 2, 3, 4, 5,
né, que é igual a 450 mil, é isso? Isso mesmo, 450 mil. Que seria igual a 450 mil, né? Menos aqui os meus 250 mil, tá? Daria 200 mil. Eu teria um retorno de 200 mil. Aqui o meu retorno sobre o investimento seria 200 mil, né, se eu não trabalhasse com valor presente. Mas como trabalhamos com valor presente e taxas, na verdade o retorno real em 5 anos é 91.170, ainda assim com uma TIR, uma taxa interna de retorno, muito superior à taxa mínima de atratividade. Beleza? Pessoal, a aula que nós tínhamos para hoje era essa. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha acompanhado esse webinar até o final. Eu espero poder vê-lo também em um próximo webinar aqui da Fractal. Tá? Não esqueça, na descrição desse vídeo tem o link para você fazer o download da calculadora para fazer esta mesma metodologia aqui, só que para investimento em CMMS. Tá? A Fractal disponibiliza gratuitamente para você poder fazer aí também os seus experimentos. Beleza? Muito obrigado por acompanhar até aqui e até um próximo webinar da Fractal. Um grande abraço e até a próxima.